A gente já vai direto a Brasília falar com o João Pedro Melo sobre uma reunião que está gerando muitos comentários e muita repercussão, uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e parlamentares, sobretudo deputados da base aliada do grupo evangélico, da bancada evangélica, de apoio a Bolsonaro, mas acabou sendo uma reunião para criticar o STF, por muitos considerado uma afronta ao STF. É isso, João Pedro? Boa tarde para você. Oi, Adriana, boa tarde a você, ao Fábio, a todos que nos acompanham. É isso, viu? A gente viu essa reunião se transformar, de fato, em uma série de críticas ao Supremo Tribunal Federal, principalmente diante do caso de Daniel Silveira, né? A gente lembra que ele foi condenado a cerca de 2 semanas a 8 anos e 9 meses de prisão e também a perda do mandato dele aqui na Câmara dos Deputados. Só que, diante disso, a gente já teve uma série de repercussões. A principal delas, a gente teve a indicação de Daniel Silveira para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança, Comissão de Educação, Comissão de Esporte e também mais uma outra comissão da Câmara dos Deputados. E essa questão tem repercutido muito, porque a gente lembra que ao longo das últimas semanas, Arthur Lira tem dito que a decisão de tirar o mandato de um parlamentar depende exclusivamente da Câmara dos Deputados. Se Daniel Silveira continuar mesmo como titular da Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar o próprio processo de perda ou não do mandato. E essa questão gera muitas repercussões aqui na capital do país. Diante disso, alguns parlamentares aliados, inclusive, teriam ido ao Supremo Tribunal Federal, para dizer que ele não vai ficar como titular da Comissão de Constituição e Justiça. Só que a gente conversou agora há pouco aqui com alguns parlamentares na Câmara dos Deputados e eles disseram o seguinte, que esses parlamentares podem falar o que eles quiserem, mas a decisão de tirar ou não um deputado depende primeiro do partido dele, o PTB, que diz não saber dessa questão de que ele precise sair da Comissão de Constituição e Justiça, e também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que diz não ter sido avisado sobre essa questão e que, portanto, Daniel Silveira continua como membro titular do colegiado. Então, por enquanto, essa posição aqui de Brasília com relação a esse assunto. O que a gente também sabe é que nas outras comissões, Daniel Silveira é titular, em uma delas a Comissão de Segurança, ele é o primeiro vice-presidente, portanto vai ter muito trabalho aí pela frente. Não há ainda no horizonte uma expectativa de análise dessa questão da cassação do mandato de Daniel Silveira. Arthur Lira não deixou isso claro, não disse se isso de fato vai entrar na pauta dos próximos dias, então por enquanto está mantida a participação dele nessas comissões, né, a participação de Daniel Silveira. E nesse evento que tivemos ontem, a gente teve o presidente, então, até cometendo um certo ato falho. Disse que o chefe do executivo mente e que é preciso garantir a liberdade de expressão das pessoas e até dos parlamentares. Tá certo, João Pedro. Era sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro que nós comentamos aqui na abertura do Entre Nós. Fábio tem ela separada aí, não tem, Fábio? Vamos ouvir o que o presidente falou. Mente o ministro Barroso quando disse que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Temos um chefe do executivo que mente, foram as palavras do Bolsonaro. Será que a gente pode chamar de ato falho, João Pedro? Adriana, aqui na capital do país está sendo tratado como um ato falho do presidente da República, já que depois, inclusive, a gente até analisando, conversando com algumas pessoas que analisaram esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, a gente percebeu que ele esticou um pouquinho mais aquele elástico, né? Que de um lado tem o presidente, do outro tem o Supremo Tribunal Federal. Ele esticou um pouquinho mais e a percepção desses analistas que a gente conversou é de que caso esse elástico estoure, também vai sobrar para a mão do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma questão tanto quanto preocupante, segundo essas pessoas. Mas a tendência que a gente vê aqui também na capital do país é que alguns parlamentares da base aliada estão tentando aproveitar essa onda do Daniel Silveira, né, que está aí em voga, está também no noticiário, para ver se ele consegue ser lançado ao cargo de senador na eleição de 2022. Só que tudo vai depender de uma eventual suspensão de uma pena, ou da pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente vai continuar acompanhando aqui todos os detalhes na capital do país. Tá certo, João Pedro. Muito obrigada pelas suas informações, viu?